Vamos, irmãos, ler a Bíblia mais uma vez, agora no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 16 até o versículo de número 34. Marcos capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 34, o Evangelho diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pois, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com que autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Ao cair da tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Até aqui, meus irmãos. Vamos mais uma vez orar. Nosso Pai Celestial, nós damos graças ao Senhor por nos concederes de nos reunirmos na Tua presença para adorar-Te, cantando, orando, com nossas ofertas, e também, Senhor, para adorar-Te, ouvindo a voz do Teu Espírito Santo, através das Escrituras. Tudo isso é muito bom, Senhor. Tudo isso é fruto da bondade do Senhor em nossas vidas. E pedimos que agora, Senhor, quando vamos meditar na Escritura Sagrada, o Senhor, com Tua presença santa, ilumine o entendimento, o coração de cada um de nós, para que não somente entendamos, mas que também vivamos aquilo que a Tua palavra ensina, para o louvor e glória do Teu santo nome. Por Cristo Jesus, que nós pedimos. Amém. Depois que Jesus começou a pregar o Evangelho, a Bíblia diz que ele começou a se tornar também famoso muito rapidamente. Embora as pessoas não tenham, desde o começo, entendido completamente quem era Jesus, ele foi se tornando conhecido como um mestre da palavra de Deus. De modo que depois que Jesus chamou os primeiros 4 que são aqui relacionados para serem seus discípulos,
Marcos diz para nós que no dia imediato era um sábado, eles entraram na sinagoga e, à luz daquilo que nós lemos em Lucas capítulo 4, pelo fato de Jesus já ser uma pessoa conhecida como um mestre da Escritura Sagrada, a gente consegue imaginar a cena. Jesus assenta-se, as pessoas ali perto também, e tem o chefe da sinagoga, e as pessoas estão aguardando. Era uma cerimônia bem parecida com os nossos cultos hoje em dia. As pessoas estavam aguardando o ensino da Bíblia Sagrada. E Jesus então passa a ensinar a Bíblia Sagrada, uma vez que o chefe da sinagoga deve ter colocado o livro sagrado nas mãos dele. Quando Jesus começa a ensinar, as pessoas diz aqui o nosso texto, as pessoas ficam admiradas. Com que autoridade esse homem fala? É diferente dos outros, é diferente dos escribas, dos intérpretes da lei, porque parece ser alguém que fala com muito mais propriedade. E é claro, meus irmãos, que Jesus ele tinha toda a autoridade do universo inteiro para expor a palavra de Deus. Mas à medida em que Jesus está falando, diz o texto, não demora muito e aparece um homem endemoniado dentro da sinagoga. E esse demônio aqui, é claro que estava já sabendo quem é que se tratava, daquele que estava expondo as Escrituras ali. Algumas pessoas nos dias de hoje dizem assim, olha, esse negócio de gente endemoniada, na verdade, é uma interpretação dos antigos. Antigamente, quando não havia o conhecimento científico que nós temos hoje, quando uma pessoa tinha alguma perturbação mental, as pessoas diziam que essa pessoa estava possuída por um espírito imundo. Mas não é que isso acontece de verdade, isso é coisa daquela época pré-científica. Hoje nós, homens cultos, letrados, nós sabemos que não é desse jeito, não é assim que funciona, não é? No entanto, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que não pode ser isso. Sabe por quê? Esses espíritos imundos, ou demônios, como diz aqui a Bíblia, eles tinham um conhecimento que estava além da capacidade humana de ter. Vocês notam como é que eles falam com Jesus aqui? Que é que vieste fazer-nos aqui? Viestes perder-nos antes do tempo? Bem sabemos, ou bem sei quem tu és, o Santo de Deus. E isso, meus irmãos, porque eu creio que também no mundo espiritual, a autoridade de Jesus, ou o comportamento de Jesus, a fama de Jesus, já o precedia. A gente leu anteriormente aqui nesse mesmo capítulo que quando Jesus estava ali no deserto sendo tentado pelo diabo, todas as tentações que Satanás infligiu ou tentou fazer com que ele caísse, Jesus não cedeu 1 milímetro para o diabo. Eles já sabiam que o chefe deles, os demônios já sabiam que o chefe deles já havia sido uma vez derrotado pelo Senhor Jesus. E quando Jesus está ali na sinagoga, então, falando a palavra de Deus, os espíritos imundos naturalmente ficaram apavorados. Será que ele já está aqui para perder-nos também, para vencer-nos também? E por isso eles bradam em alta voz através deste homem: o que estás fazendo assim aqui? Nós sabemos quem tu és. E mais uma vez, então, o Senhor Jesus mostra a sua autoridade, porque ele olha para o homem com o espírito imundo e ele diz: cala-te e sai deste homem. E na mesma hora o homem fica liberto. Versículo 27, todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então, primeiramente, Jesus ele começa a pregar e as pessoas dizem: mas quanta autoridade esse homem tem, ele é diferente. Aí aparece alguém endemoniado e as pessoas dizem: mas quanta autoridade ele tem, ele ordena e os espíritos maus obedecem na mesma hora. Terminam o trabalho na sinagoga, Jesus vai para a casa de Simão Pedro, junto com seus 4 discípulos. E acontece que quando eles chegam em casa, a sogra de Pedro está acamada.
ardendo em febre. E Jesus, o que ele faz? Ele toma aquela mulher pela mão e, sem dizer palavra alguma, ela se levanta, ela fica curada e ela passa a servi-los. Até o final daquele sábado, a vila inteira, Cafarnaum inteira, já estava sabendo o que acontecia. E multidões foram levadas ali, depois do pôr do sol. E Jesus libertava e curava a todos. No final daquele sábado, muita gente já estava conhecendo Jesus de perto. Nesse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, o evangelista Marcos, ele está, a gente pode dizer assim, dando para nós uma visão prévia das mesmas cenas que irão se repetir no evangelho inteiro. O tempo todo, Marcos está explicando para nós, está falando para nós a respeito da autoridade do Senhor Jesus. É claro que aquelas pessoas ali, quando estavam na sinagoga, não perceberam de imediato de que aquele que estava ali diante deles era aquele a quem mais tarde ele próprio diria, o Senhor Jesus diria: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Marcos aqui, então, ele vai mostrar para nós, em todo o seu evangelho, essa grande revelação, que Jesus Cristo é o Senhor do universo inteiro. E é sobre isso, então, meus irmãos, que nós gostaríamos de meditar nesta noite. O resumo do evangelho de Marcos, e eu espero em Deus, na medida em que Deus nos conceder, de nós meditarmos nesse evangelho todo, né? Mas a primeira coisa que eu gostaria de destacar é isto: a maneira como Marcos mostra para nós, nós podemos ver aqui a autoridade do Senhor Jesus. Aqui no texto nós lemos a respeito da autoridade dele com relação ao seu ensino. Mais tarde nós voltaremos a esse tema lá no capítulo 4, quando a palavra da Escritura nos fala da maneira como o próprio Senhor Jesus é o Senhor das Escrituras. Oportunamente a gente vai se estender bastante sobre este assunto, se Deus quiser. Mas também, além disto, Marcos mostra a autoridade do Senhor Jesus em muitos outros aspectos, além da autoridade nas Escrituras, no seu ensino, além da autoridade sobre os demônios, além da autoridade do Senhor Jesus sobre as enfermidades. Eu gostaria de ler com vocês, para ilustrar aquilo que eu estou dizendo, por exemplo, no capítulo 2, agora. No capítulo 2, voltaremos a esse texto posteriormente, mas no capítulo 2, versículos 10 a 12, o texto está contando para nós, desde o começo do capítulo, a respeito da cura de um paralítico ali na cidade de Cafarnaum. Um paralítico que foi até a presença de Jesus, e Jesus então estava curando esse homem. Mas antes de curar esse homem, Jesus falou para ele: os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a murmurar entre si, dizendo: quem ele pensa que é? Só tem um que pode perdoar pecados, e esse alguém é Deus. Acho que nem passou pela cabeça deles que talvez eles estivessem diante de Deus ali, não é? Mas eu quero ler a partir do versículo 10 com os irmãos. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Nesse texto aqui, então, Marcos, usando ou seguindo o ensino de Jesus, ele nos diz: Jesus é aquele que tem autoridade para perdoar os pecados. No capítulo 2, ainda, no versículo de número 28,
o Senhor Jesus estava explicando a respeito de como a Bíblia deve ser interpretada, e ele está exatamente falando da questão do mandamento de guardar o dia do Senhor, guardar o dia do sábado. E Jesus não guardava do mesmo jeito que os escribas e fariseus. Jesus guardava o dia do Senhor interpretando corretamente, e eles ficam reclamando de Jesus por causa disso. Mas Jesus termina o seu ensino, versículo 28, dizendo assim: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quer dizer, quem determina como é que o sábado deve ser guardado, quem interpreta corretamente e quem você deve seguir, sou eu. Eu é que tenho autoridade para falar a respeito deste assunto. Agora, capítulo de número 4, versículo de número 41, eu peço que você também acompanhe ali. Você conhece a história também precedente. Jesus, ele está acabando de acabar com uma tempestade, né? Jesus ordena a tempestade que cesse. E o versículo 41, depois que Jesus acalma a tempestade, eles, os seus discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tem autoridade sobre as leis da natureza, Jesus tem autoridade sobre as enfermidades, Jesus tem autoridade sobre as escrituras, sobre os espíritos imundos. Lá no capítulo 11, a Bíblia conta para nós que Jesus chegou um dia no templo e havia lá umas pessoas vendendo CDs, outras vendendo... não eram CDs não eram vacas, eram cabritos e coisas parecidas, e Jesus, vendo aquilo se repetir ano após ano, ele diz: quem é que ensinou para vocês a transformar a casa do meu pai num covil de ladrões e salteadores? A casa do meu pai, está escrito, será chamada casa de oração, e expulsou os mercadores, os vendedores do templo. E os fariseus e os sacerdotes ficaram muito bravos e perguntaram para Jesus: mas com que autoridade você está fazendo isso? Quem é que deu autoridade? E Jesus pergunta para eles. Então eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, se vocês me responderem, eu respondo também. Como eles não responderam, Jesus falou: eu não vou explicar nada para vocês, porque Jesus também tem autoridade para explicar ou não explicar. Jesus é Senhor de todas as situações. E finalmente, meus irmãos, eu quero ler com vocês agora, lá no capítulo 16, versículo de número 19. Ali no capítulo 16, versículo 19, está contando para nós, resumidamente, a reunião do Senhor Jesus com os seus discípulos. E Marcos escreve assim no versículo 19: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Onde é que Jesus está agora? Está no céu, assentado à mão direita de Deus. Todos esses textos mostram para nós a grande mensagem de Marcos. Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos nos céus e na terra. Mas voltando lá ao capítulo 1, tem uma outra coisa que eu gostaria de destacar. É que esse capítulo também nos mostra a derrota de Satanás. Se de um lado Jesus é o Senhor, de outro lado, Satanás não é o Senhor. Vamos para o capítulo 1, versículo 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Isso porque Jesus havia feito duas coisas em relação ao espírito imundo. Os irmãos, voltando aqui para o nosso texto, verão assim no versículo de número 25. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Isso porque o imundo, o espírito, havia falado assim: eu sei quem o Senhor é. O Senhor, ou tu és, né? Tu és o Santo de Deus. Acontece que Jesus não está interessado no serviço do diabo. Então ele disse para Satanás: cala-te.
e sai desse homem. E na mesma hora o espírito imundo precisou obedecer. Agora, por favor, veja no capítulo 1 ainda, no versículo de número 34, está escrito assim: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Lá no capítulo 3, você vai ver a mesma coisa. 3 versículos 11 e 12, está escrito assim: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à cidade. Esses textos todos aqui, meus irmãos, trazem à minha mente uma outra circunstância muito parecida, lá em Atos capítulo 16. Eu creio que vocês se lembram, quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Filipos. E estando lá na cidade de Filipos, apareceu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E vocês se lembram o que essa jovem fazia? Ela falava a respeito de Paulo e seus companheiros. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E onde quer que Paulo fosse, aquela jovem atrás e falando a mesma coisa. Lá pelo terceiro dia, Paulo, já indignado, olhou para ela e expulsou aquele espírito imundo da menina, aquele espírito de adivinhação. Deu um prejuízo lá para os donos da escrava, né? Porque eles ganhavam dinheiro com isso. E aí aquela confusão na cidade de Filipos. Irmãos, eu acho isso muito interessante. Sem, digamos assim, querer, os demônios estavam como que dando um testemunho a respeito de Jesus. Eles estavam dizendo: eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus não precisa do testemunho do diabo. Ele não precisa que Satanás fale a respeito dele. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós vemos que mais de uma vez houve uma voz do céu, o Pai Celestial, que dizia: este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E embora as pessoas não entendessem de imediato tudo o que estava acontecendo, as obras que Jesus vai fazendo, conforme narradas no Evangelho, vão levando eles a entenderem quem é Jesus. De tal sorte que, quase já no fim do seu ministério, quando Jesus estava para morrer na cruz, Jesus pergunta para os discípulos: o que os homens dizem que eu sou? E os discípulos dizem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias ou algum dos profetas, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, tomando a palavra pelos apóstolos, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo isso, as obras de Jesus, através dos ensinos de Jesus, os discípulos viriam a conhecer. No entanto, não era para entenderem agora. Porque o que aconteceu quando finalmente entenderam as reivindicações de Jesus? Onde ele foi parar? Na cruz. E se as coisas se precipitassem agora, tudo seria precipitado também. Não era hora de Jesus ser conhecido dessa maneira. E então, Jesus, pelo fato de que não poderia ser exposto completamente, ele simplesmente ordena aos demônios que se calem, e eles precisam se calar. Irmãos, eu creio que nós temos uma lição muito importante para nós aqui. Jesus não precisa que Satanás pregue o Evangelho. Jesus não precisa que Satanás doutrine os crentes para dizer aquilo que o diabo gosta e aquilo que o diabo não gosta. Não. Toda a revelação que nós precisamos de Jesus, Ele mesmo é quem nos dá. E Ele já nos deu uma revelação completa na sua palavra. Consequentemente, nós não precisamos entrevistar o diabo, perguntar as coisas para ele, não precisamos ser doutrinados por ele, não precisamos ouvir aquilo que
servidores antigos do diabo faziam lá, e explicando para nós como é que funcionam os principados e potestades e as obras das trevas. Nós não precisamos nada disso, não. Não precisamos de alguém que já foi da bruxaria, por exemplo, explicando livros para nós, para mostrar como é que as coisas funcionam lá. Porque se nós precisássemos destas coisas, onde é que elas estariam? Aqui na Escritura Sagrada, aqui na Palavra de Deus. Aliás, a Bíblia nos adverte com relação a isto. Tudo quanto Deus não revelou na sua palavra, é porque nós não precisamos. Lembram-se do que está escrito? Lembra, Tequinha? Deuteronômio 29, 29. Você lembra, Tequinha? Lembra não? Você lembra, Edna? Não? Lembra não? Vamos lá? Deuteronômio 29, 29. Pastor, o senhor é marvado, né? Fica citando. Isto. Obrigado, Edna. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre. Até quando? Para sempre. Para quê? Para que nós cumpramos as palavras desta lei. E o que ele não revelou? É com ele, pertence a ele. Nós não precisamos saber. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Às vezes não, isso faz um tempo atrás, eu assisti um vídeo na internet, pessoa endemoniada, num lugar chamado igreja, e o mestre lá da igreja, o líder espiritual, ficava entrevistando o diabo. Diabo, você gosta dessa igreja aqui? Não gosto não. Por que você não gosta? É porque aqui tem muito poder. E da outra igreja lá, você gosta? Ah, daquela lá eu gosto, porque lá eu posso fazer, né? Tá vendo como é que é o diabo? Irmãos, nós não precisamos disso. As coisas que Deus quer que nós saibamos estão aqui. Eu vejo por aí alguns ex-bruxos, e aí os crentes ficam alvoroçados, né? Porque lá na bruxaria a coisa funciona assim, assim, assim. Irmãos, nós não precisamos saber como é que é isso lá. Nós não precisamos. Nós estamos aqui para quê? Para fazer a vontade do Senhor, não é? Ele já revelou para nós a sua vontade? Já! Está aqui, nesse livro precioso. Tudo quanto precisamos saber sobre Jesus está nas Escrituras. Aliás, advertência muito séria também no Novo Testamento. Por favor, abra lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Esse eu não vou perguntar se alguém sabe de cor, tá? Porque esse nem eu. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E aí Paulo vai descrevendo alguns desses ensinos de demônios. O que eu quero enfatizar é que mesmo que o diabo esteja falando, Jesus é o Santo de Deus, você não precisa que o diabo fale isso para você. Você não precisa do testemunho dele. Você tem a palavra do Senhor Jesus. Então, essa é a segunda coisa que nós gostaríamos de destacar. Esse texto nos fala da autoridade de Jesus. Esse texto nos mostra a derrota de Satanás. Mas ele também mostra uma terceira coisa. O nosso grande privilégio. Veja, meus irmãos, de um lado, Jesus, ele proíbe os demônios de falarem quem ele é. Mas de um lado, ele vai até a beira do mar. Pedro, Tiago, João, André, venham após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aqueles homens começam a andar com Jesus. Onde Jesus vai, Jesus está lavando o rosto, eles estão vendo. Jesus está comendo, eles estão vendo. Jesus vai dormir, eles estão vendo. Jesus está ensinando, eles estão vendo. Eles aprendem como é Jesus. Eles veem a maneira como Jesus fala do Evangelho. Eles veem o amor de Jesus. Eles são formados na escola de Jesus. E aí, 3 anos depois, Jesus vai para o céu.
E ele diz uma coisa para esses homens: agora vocês vão pelo mundo inteiro e vão pregar o evangelho para toda a criatura. E aqueles homens saem pregando. Depois Jesus fala com Paulo e Paulo sai pregando. E quando os crentes saem de Jerusalém por causa da perseguição, aqueles crentes que aprenderam o evangelho de Jesus, diz o texto de Atos, eles vão por toda parte anunciando a Jesus. E através dessas pessoas, Jesus vai sendo entronizado no coração de tanta gente. Eu quero relacionar, meus irmãos, esse fato com uma palavra que o apóstolo Paulo dá em nome de Jesus ao seu discípulo Timóteo, anos mais tarde. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos 1 e 2, Paulo escreve assim para o seu filho Noé: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha que coisa linda. Nós sabemos, meus irmãos, que Timóteo é aquela pessoa, do ponto de vista humano, completamente incapaz. Porque era tímido, enfermo, jovem. Ainda bem que nós somos idosos, né, irmão Genésio? Né? Mas Timóteo, ele estava completamente, do ponto de vista humano, desqualificado. Assim como os demais todos, assim como nós todos. Mas Paulo diz assim para ele: Timóteo, fortifique-se na graça de Deus, na graça que nós temos em Cristo Jesus. E aquilo tudo que eu tenho ensinado para você, transmite a outros, que vão transmitir a outros, que vão transmitir a outros, e nós estamos aqui hoje. Sabe por quê? Porque Deus não deu esse privilégio ao diabo, mas deu a nós, de sermos cooperadores do Evangelho, de sermos transmissores da sua graça. É claro, meus irmãos, a gente sabe, não é toda vez que a gente prega o Evangelho que as pessoas são convertidas. Nem o próprio Senhor Jesus, que foi o melhor evangelista desse mundo, ele levou todos a crerem. Mas que privilégio quando a gente tem de alcançar alguém para Cristo. Esses dias a Tequinha estava falando com o pai dela lá em Manaus. Logo você o verá, né, Tequinha? Né? E eles estavam falando daquele... O meu sogro parece que ele não tem outro assunto, né, Té? Ele só sabe falar de Jesus. Mas fala de Jesus pelos cotovelos, né? Como eu gosto daquele homem. E lá no final da conversa, ele disse assim para ela: então, até logo, minha filha e minha mãe em Jesus Cristo. Isso porque mais de 40 anos atrás, né, Tequinha? Ela teve o privilégio de chegar em casa, sentar do lado dele, ler um livro com ele e no final da leitura perguntar para ele: o senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador? E ele aceitou. Entregou a vida dele a Cristo. Então ela é filha e é mãe. E quando ele falou isso, mas ele ri tão gostoso, mas tão gostoso, e a gente começou a rir também, né, Tequinha? De pura alegria. Sabe, quando você sabe que tem alguém que vai morar no céu, porque você falou de Jesus para ele? Não é um privilégio maravilhoso? Irmãos, vamos tirar algumas conclusões e aplicações para nós. Primeiro, nós não precisamos de tradições humanas, escribas, para nos ensinar. Nós não precisamos de tradições religiosas, porque nós temos Jesus. Nós não precisamos ler livro de alguém que morreu, foi no inferno e agora volta. Tem um livro aí chamado Divina Revelação do Inferno. Irmão, não vai atrás dessas coisas.
Não precisa ficar na internet procurando saber o que os bruxos dizem. Os ex. Não precisamos de revelação extra nenhuma. Toda a revelação que nós precisamos está contida nas Escrituras. E nós temos o privilégio de sermos então ensinados por Jesus. Aprendam aqui. Busquem aqui. Aqui não falha. Aqui não tem erro. E tudo que nós precisamos está aqui. Segundo, obedeçamos aquilo que diz aqui. As coisas reveladas são para nós, para que nós as pratiquemos. Não é uma ironia, meus irmãos? Jesus fala para Satanás, cala a boca! E ele cala. E às vezes o homem não é tão obediente quanto o diabo. Parece que o diabo obedece mais. Porque o ser humano é teimoso. Duvida daquilo que Deus está falando. Só que o diabo, por mais que ele obedeça, ele nunca será salvo. Porque não é uma obediência de fé. Não é uma obediência de coração transformado. É porque todo joelho dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Ele é o Senhor. Então, busquemos o ensino de Jesus. E sejamos obedientes a Ele. Segundo, Tiago diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não preste atenção em conversas do diabo. Não preste atenção em ensino do diabo. Não aceite o ensino do diabo. Não dedique o seu precioso tempo com as bobagens que saíram do inferno. O seu tempo é muito precioso. A sua mente é muito preciosa. O seu coração é muito precioso. Dê lugar às coisas de Deus somente na sua vida. Busque aquilo que edifica. Então você não precisa. Se você precisasse dessas doutrinas esquisitas, Deus não-las teria dado, mas Ele não deu. Terceiro, aquilo que Jesus ensinou é ouro. Mas, meus irmãos, não é um tesouro para ficar enterrado aqui dentro. É um tesouro para a gente repartir. É como um investimento. Quanto mais a gente investe, mais o nosso tesouro cresce. E naquele dia que Jesus voltar, quando nós estivermos ali diante dele, haverá daqueles que serão a nossa alegria e coroa. Eu sei que nem todos crerão, mas como diz aquele poeta, os que puderem crer, sei que crerão. Então, falemos de Jesus Cristo. Amém.